Bom, eu vou fazer esse vídeo aqui para mostrar como é que eu faço as minhas análises, como é que eu faço minha marcação, tomo as minhas entradas. Vamos ocultar aqui o gráfico. Vamos ocultar o gráfico e vamos voltar aí uns 30 dias no backtest. Hoje é 17 de julho. Vamos voltar aí pelo menos para 17 de junho. Um mês, 17 cai numa terça. Vamos voltar aí para fechar uma semana aí. Vamos pegar sexta-feira, dia 13. Sexta-feira, dia 13. Vamos cortar o gráfico aqui. Vamos cortar no finalzinho. Deixa eu ver aqui. Sexta. Fechar a semana. Vamos iniciar uma semana nova. Aqui o fechamento da semana. Vamos voltar o gráfico. Então aqui nós temos sexta-feira, 13 de junho, 16 horas, fechamento do mercado. Então aqui nós tivemos o encerramento de uma semana. E olhando, vamos olhar aqui para o semanal. Vamos só mudar aqui, beleza. Então o semanal aqui a gente está fechando, tirando uma liquidez externa nesse ponto. Nós estamos em todo esse range aqui do semanal. Nós estamos aqui nesse range semanal. Então se estamos buscando liquidez externa, provavelmente vamos retroceder para uma liquidez interna dentro desse range. Então estamos de alta no semanal, tiramos a liquidez, fechamos abaixo aqui a semana. Então é possível que tenhamos um retrocesso. Vamos olhar por diário. Sexta-feira aqui fechou. Aqui sexta-feira, quinta-feira foi acima, sexta-feira fechou abaixo. Então nós vamos agora ver qual é a nossa estrutura aqui. Olhando dessa forma aqui, a gente vê que tivemos esse rompimento aqui, que foi o rompimento do semanal, tiramos essa liquidez. Então nós vamos nos aproximar mais do preço aqui nesse ponto. E nós vemos aqui na nossa estrutura que se formou de alta durante as semanas anteriores aí. Nós vemos aqui então a movimentação do preço. Aqui nós tínhamos um range anterior de baixa nesse ponto que fechou aqui. Então aqui nós tivemos o fechamento do range anterior. Nesse ponto aqui nós mudamos a estrutura do mercado para alta. Aqui nós tínhamos um novo range que mudamos, fizemos aqui um MSS do diário, então nós estamos em alta no diário. Aí com base nessa alta aqui nós tivemos o último fundo aqui. Vamos colocar isso aqui em 12, vamos colocar azul para representar o diário. E tivemos aqui então o nosso MSS, a nossa estrutura do diário, ela fechou nesse ponto aqui, então nós tivemos um topo e um fundo no diário, estamos altistas. Aí nesse ponto aqui nós tivemos um BOS de estrutura, né? Um BOS estrutural. E esse BOS de estrutura nos deu aqui um fundo. E vamos ver onde encerrou. Tivemos um impulso, retrocesso. Aqui ele fez o choque para baixa nesse ponto aqui. Então aqui nós tivemos um choque nós tivemos aqui um choque no diário. Então nós estamos desse topo para esse fundo. Fizemos esse choque e rompemos a estrutura. Não temos ainda um topo definido, porém nós temos aqui um fundo. Nós temos esse fundo que ainda não foi confirmado porque não tivemos o fechamento desse range. Pode ser uma simples toma de liquidez do semanal para buscar liquidez abaixo. Lembrando que isso aqui tudo é liquidez do semanal. Então nós vamos analisar esse último movimento de impulso aqui do diário. Vamos ver se tem algum ponto de interesse aqui dentro, abaixo de 50%. Nós está bem confuso aqui, tem liquidez, tem abaixo de 50%, nós teríamos somente essa região olhando dessa forma. Então o que eu faço? Eu tenho o diário e o diário como a minha tendência, eu refino o H4 para também ter uma visão melhor. Então diário é H4 e o 15 minutos é o meu time de decisão e a minha entrada é feita em 1 minuto ou 5 minutos com base no que o 15 minutos me diz. Então aqui olhando essa região aqui que nós temos do diário para analisar, é um impulso de alta. Vamos para o H4 para tentar enxergar melhor essa ação do preço aqui no H4.
Então H4 aqui nós tivemos o choque do diário nesse ponto. Então nós sabemos que o diário, a gente tem que analisar o diário por enquanto nesse ponto aqui. Então nós vamos marcar isso aqui como um range diário nesse ponto, por enquanto daqui até aqui. É o nossa área de operação. Então, olhando nesse range do diário, já refinando aqui os pontos para H4, como a gente viu ali, esse aqui é simplesmente abaixo de 50% do diário, nós temos esse ponto aqui, e refinando ele para H4 fica um pouco mais fácil de observar a estrutura, só que a gente vai ver aqui o que nós temos aqui no H4 agora. Como nós estamos olhando esse ponto, nós vamos ver aqui onde esse retrocesso do H4 terminou e onde começou o nosso novo impulso. Então aqui ele terminou o retrocesso do H4 nesse ponto. Então nós vamos marcar agora o H4, vamos marcar ele de verde aqui, vamos colocar verde para a gente saber que é o H4. Nós tivemos esse fundo aqui, tivemos o rompimento, aqui nós tivemos um novo topo do H4, então podemos considerar que aqui nós tivemos um boss do H4 nesse ponto aqui, aqui nós tivemos um boss de H4, então tivemos um topo e um fundo, aqui nós tivemos um novo fundo, e esse boss aqui ele se encerra, nós tivemos o encerramento desse boss, deixa eu ver aqui, tivemos um topo, aqui nós tivemos esse impulso, o boss foi aqui em cima, tivemos esse retrocesso, então tivemos aqui um novo fundo, aqui nós tivemos o novo boss do H4, nesse ponto, e tivemos aqui o nosso fechamento, porque nós tivemos aqui um ponto mais baixo, tivemos aliás, deixe-me ver aqui, tivemos aqui um impulso, não, nós não temos aqui nenhum impulso, isso aqui é um impulso só, não tem nada evidente aqui, isso aqui é todo um movimento só, isso aqui é um retrocesso. Então, desse ponto aqui de rompimento para alta, nós tivemos esse fundo, tivemos um boss nesse ponto, então estamos em todo esse movimento aqui do H4. Vamos só apagar esse aqui, a gente já sabe que esse aqui é o range diário e esse aqui é o nosso range de operação do H4. Então vamos colocar aqui como um range de H4. Então nós vamos trabalhar em toda essa região. Lembrando que esse ponto de interesse aqui é os 50% do diário. Se o diário quiser retroceder, ele pode vir até esse ponto. Temos toda essa liquidez prévia aqui para o diário. Mas ainda nós estamos altistas no H4, então nós vamos marcar por enquanto daqui para cá no H4, porque o H4 só vai ficar baixista quando ele romper pelo menos esse fundo aqui. Por enquanto ainda estamos em alta no H4. Abaixo dos 50% nessa região aqui, o que nós temos? Nós temos um FVG nesse ponto, então se nós buscamos liquidez externa, possivelmente aqui é uma liquidez interna. O que a gente quer ver? Quer ver esses FVGs aqui, se eles foram causados por agressão no mercado ou não. Como é que a gente vê isso? Eu pego o volume profile e meço daqui até aqui em cima, e a gente vê que houve uma agressão no mercado nesse ponto, que causou esse deslocamento, esse FVG, e ele foi preenchido na totalidade. Então, a gente pode ter aí preços mais baixos, porque uma região importante foi perdida. Olhando para todo esse movimento do H4 aqui, a gente vê, tem um deslocamento de preço aqui, e a gente vê que houve uma ação forte de preço aqui que causou o deslocamento. E essa região aqui está abaixo de 50%, e temos esse FVG aqui para preencher. Então aqui seria o meu alvo de compra para seguir subindo. O que eu marcaria aqui? Eu marcaria essa região de H4 aqui como a minha região aqui de order block, seria essa aqui para compra. E aqui eu teria um decisional, mas esse decisional aqui já foi, com FVG já foi violado praticamente.
Então não tem esse ponto de interesse. E esse deslocamento de preço causado pela ação agressiva de preço pode ser o meu alvo aí para liquidez interna. Então vamos colocar aqui como FVG, ou melhor, vamos colocar aqui como um BISI, que é um Buy Side Imbalance, um Sell Side Ineficiência. É um imbalance do lado da compra e uma ineficiência do lado da venda. Então aqui é um ponto forte, um ponto de interesse. Lembrando que toda essa região aqui pode ser o meu ponto de interesse. Toda essa região aqui é onde houve ação de preço que causou esse rompimento. Mas refinando, nós pegaríamos essa order block aqui ou uma reação nesse SIB, nesse BISI. Então essa aqui é a minha análise. O que eu estaria esperando? Estaria esperando uma possível reação nessa região aqui, ou para vir a subir, ou uma reação nesse order block para vir a subir. São regiões fortes. Pode ser que essa liquidez de baixo aqui, que nós temos aqui um pequeno nível de liquidez aqui embaixo, que pode vir a buscar essa região aqui extrema do preço, que é esse pavio, que também pode ser um ponto de interesse aqui embaixo. Eu acredito que não, porque esse pavio aqui indica que em tempos gráficos menores, se nós baixarmos aí para 1 hora ou 15 minutos, a gente vai ter os imbalances todos fechados, né? Aqui nós temos um imbalance nesse ponto, mas eu acredito que isso aqui já foi resignado, já foi fechado os imbalances que haviam aqui embaixo. Então a gente pode ver aqui que esse pavio aqui foi imbalances que já foram fechados, então não custa deixar marcado, vamos deixar igual para observar. Então o próximo passo aí, depois de saber os meus pontos de interesse, sabendo que eu estou em alta, eu vou agora para o período de 15 minutos para ver o que eu preciso olhar em 15 minutos. Eu preciso ver se essa pernada de H4 aqui, ela está, 15 minutos está acompanhando ela ou não. Se está a favor dela, a gente tem então a gente tem que o H4 vai buscar esses pontos. Se ela estiver já virada para alta, a gente não já espera um retrocesso a partir desse ponto de interesse. Então vamos aí para 15 minutos. Lembrando que é o fechamento do dia que a gente está vendo aqui, o fechamento de sexta-feira. Vamos analisar então a estrutura do 15 minutos. Desde aqui de baixo, o que nós podemos observar? Esse rompimento de estrutura aqui. Vamos ver esse rompimento aqui de estrutura. Nós tivemos aqui, vamos prestar bem atenção no preço, vamos marcar aqui. Tivemos aqui aqui de baixo nós tivemos um impulso, vamos ser bem detalhista, nós tivemos aqui um impulso, um retrocesso que fechou aqui o nosso range. Então nós vamos marcar isso aqui de uma cor menor, uma cor diferente, vamos colocar isso aqui de preto para definir o 15 minutos. Então nós tivemos aqui o rompimento na estrutura, tivemos um fundo, tivemos aqui o rompimento da estrutura com corpo de vela, aí subindo acima desse rompimento, deixa eu só dar um F11 aqui para ficar maior a tela. Aí tivemos aqui o rompimento com corpo de vela, o preço subiu, retrocedeu, nesse ponto aqui, subiu, retrocedeu, subiu e retrocedeu. Aqui ele fechou o nosso range nesse ponto aqui. Então aqui ele fechou o nosso range. Tivemos aqui o nosso rompimento com corpo de vela nesse ponto aqui, indicando mais um boss. Então nós estamos altistas, podemos marcar aqui o nosso fundo. E onde é que está o nosso fechamento desse range? Aqui nós tivemos impulso, retrocesso, impulso, retrocesso, impulso, e aqui fechou o nosso range. Então nosso range do 15 minutos era esse aqui. Tivemos aqui um novo boss nesse ponto aqui. Aqui tivemos, aliás, aqui foi o nosso boss, né? Foi nessa região aqui o nosso boss. E aqui foi o choque, que nós tivemos um choque nesse ponto, fechando o nosso range. Depois desse choque, o mercado desceu, teria que ter reagido nesse ponto aqui, que foi o nosso ponto de extremo do preço, né? O nosso último fundo do preço foi aqui. Ele reagiu e acabou rompendo. Então, se ele rompeu essa estrutura, nós estamos de baixa em 15 minutos. Então, nós estamos agora em 15 minutos desse fundo. Para esse topo, nós estamos a favor do 4 horas, temos o 4 horas descendo para buscar esses pontos de baixa, e o 15 minutos está a favor
desse ponto aí de 4 horas. O que nós vamos fazer? Vamos traçar aqui a nossa ferramenta de prêmio e desconto. E nós vemos que acima dos 50%, nós temos essa região e esse FVG aqui, esse extremo. O que nós precisamos saber? Nós precisamos ver se esse FVG que nós temos aqui, esse deslocamento de preço, ele foi causado por uma agressão no mercado nesse período de tempo. Como é que nós vamos fazer isso com o nosso volume profile? Vamos pegar, nós sabemos que aqui houve uma reação de preço, nós vamos pegar desse ponto e traçamos até aqui embaixo. Nós temos aqui um ponto de reação, onde o preço reagiu nessa região aqui, jogando o preço para baixo, não houve ineficiência, porém rompemos esse ponto, então nós estamos subindo. 15 minutos está corrigindo, possivelmente para buscar outros pontos de liquidez. Como é que a gente vai ver isso? Vamos puxar o volume profile lá do topo até aqui embaixo e vamos ver onde que nós temos um ponto de interesse. Temos esse ponto de interesse aqui em cima, que foi a última ação de preço nessa região, que jogou o preço para baixo. A ineficiência aqui já foi tapada e já foi fechada a ineficiência nesse ponto. O que nós temos aqui é, se nós temos aqui esse ponto de interesse aqui, causou uma ineficiência, foi fechada a ineficiência, já está chegando praticamente nesse ponto, nós sabemos que estamos subindo. Vamos procurar aqui em 1 hora para ver se tem um order block aqui em 1 hora, acima desse ponto. Podemos também pegar o volume profile dessa pernada de alta e ver o que ele nos deixou aqui nesse ponto, a mesma coisa. Se pegarmos desse ponto ou desse ponto aqui, nós temos a mesma região de interesse do preço ali. Então ali é a nossa região forte. Esse ponto a gente vai ter que prestar muita atenção. Pode ser que seja aqui a nossa entrada de venda. Então vamos marcar esse ponto aqui. Vamos agora para o 15 minutos. O que temos que esperar em 15 minutos? Que esse nosso fluxo de alta se alinhe, porque aqui nós estamos subindo. Nós estamos agora num fluxo de alta. Esse aqui era o nosso último impulso, então nós rompemos para cima, nós estamos aqui subindo nessa região aqui do preço, estamos subindo, então esperaríamos que ele pelo menos chegasse nessa região, virasse para baixo aqui num choque, para se alinhar com H4 novamente. Então vamos marcar aqui a nossa sessão, estamos aqui no final do dia, vamos dar um play para ver aí o início da sessão de Londres ou Nova York. Então esperamos, se nós quisermos preços baixos, nós queremos que se forme até vou botar um indicador que eu tenho aqui, que é muito bom, seria Power of Three, acho que é esse aqui. Esse aqui mostra o candle de um dia se formando. Então, se nós queremos preços baixos, esperaríamos que o preço manipulasse essa alta aqui, fizesse a máxima aqui em cima, depois fizesse a mínima e o fechamento. É o que nós vamos ver agora. Então, estamos aí na abertura do mercado agora da meia-noite. Estamos subindo, sessão de Londres, chegou no nosso ponto de interesse. Então, vamos ver agora se teremos uma virada na estrutura do mercado ou não. Então, aqui nós formamos... Vamos ver aqui, nosso choque não seria, onde é que seria o nosso choque? Agora chegamos em Nova York, aqui seria a nossa virada na estrutura do mercado. Se o mercado quiser descer, ele tem que buscar esse ponto de baixo. Aqui nós tivemos provavelmente uma entrada agressiva no preço. Vamos ver aqui o que o mercado mostra, uma entrada agressiva. Se romper, a gente está virando então para baixo, para buscar preços mais baixos. Vamos ver o que a sessão de abertura do mercado até a sessão de Londres fez. Nós temos aqui o nosso ponto de interesse que causou esse deslocamento, mas foi fechado já com um novo deslocamento de preço. Então agora são 9h15 da manhã. Vamos esperar para ver se o mercado vira. Aqui nós tivemos então um topo, um fundo e um topo. Nosso choque seria nessa região aqui. Aqui estamos quase que saindo fora do nosso POI ali. Vamos ver se ele nos dá uma opção de entrada ainda. Ó,
Agora, se fechar abaixo aqui com corpo de vela, a gente já teria uma opção de entrada. Vamos ver aqui. Aqui fechou abaixo, então nós temos esse range agora aqui. Nós temos agora esse range para trabalhar, está tudo alinhado, o H4, o M15 está alinhado. Precisaríamos então que o tempo gráfico menor se alinhasse dentro dessa região, mas já são aí 11h45. Pode ser ainda que a gente venha buscar essas liquidez para fechar um pouco mais abaixo aqui no mercado. Vamos ver onde é que foi a nossa entrada agressiva aqui nesse período de 15 minutos. Causou um deslocamento de preço. A nossa entrada agressiva está nessa região aqui, nesse último candle aqui. Foi a nossa entrada agressiva que causou esse deslocamento. Então esse FVG aqui deveria, por teoria, ser fechado. Isso aqui seria um SIB. Sell Side Imbalance, Buy Side Inefficiency. Então vamos aí para 5 minutos, ver o que nós temos aqui dentro. Em 5 minutos nós temos então liquidez, tem esse POI aqui nessa região. A mudança na entrega do preço foi nessa região aqui onde eu marcaria, essa região de interesse. E vamos esperar aí que 1 minuto pelo menos vire para baixo. Vamos ver o que 1 minuto está fazendo. 1 minuto nós tivemos a mudança aqui do 1 minuto está baixista. Isso aqui, vamos ver aqui onde é que ele fechou. Ele virou para baixo, fechou o range e já está no novo range aqui. Se ele subir, ele vai estar virando para alta. E é o que a gente esperaria que ele virasse para alta aqui. Vamos ver. Poderíamos até marcar 50% desse ponto aqui. Poderíamos marcar o nosso prêmio discount desse preço, desse ponto aqui. Então ali estaria acima de 50%, liquidez prévia e tal. Já estamos fora, totalmente fora da sessão aí de... Aqui já estaríamos fora, meio-dia e 50, já não faríamos mais nada na segunda-feira. Segunda-feira, então, qual é a previsão aí para terça-feira? Que venhamos a ter preços mais baixos aqui, buscando a partir dessa região aqui de cima. Vamos esperar entrar o próximo dia. Vamos esperar aí que inicie a nossa nova sessão. Então rompemos abaixo aqui. E vamos esperar aí que entre o nosso dia seguinte. Então estamos na sessão da Ásia. Abriu o nosso próximo dia. Estamos aqui alinhados. Opa, deixa só eu marcar aqui. Nós estamos aqui alinhados para baixo, desceu, desceu aqui, fechamos o nosso range baixista, acabamos de fechar ele nesse ponto aqui, estamos numa tendência de baixa de 15 minutos. Terça-feira poderíamos marcar então aqui essa região acima de 50%. Vamos puxar aqui o nosso ponto, o nosso volume profile. Vamos ver aqui as nossas regiões. Aqui nós temos a nossa região forte. Londres já tocou nesse ponto de interesse e aqui acabou de virar para baixo. Então aqui a seção de Londres, como nós estávamos subindo, Londres aqui não rompeu com o corpo de vela ainda. E o nosso volume profile nos indica agora que temos esse novo ponto aqui de interesse, com deslocamento de preço. E onde é que falta... Opa, onde é que falta resignar o preço? Falta fechar esse FVG essa lacuna de preço aqui, que foi o deslocamento do preço. Então aqui seria um SIB e essa aqui seria a nossa região de interesse agora para esperar uma virada do preço. Vamos botar isso aqui como um POI. Vamos marcar aqui como um POI. Podemos traçar nossa FIBO aqui para ver o prêmio e o desconto nessa pernada toda. Aqui é 50%, aqui nós tivemos topo, fundo, topo. Aqui ele fechou, então aqui seria acima de 50%. Mas nós temos um ponto de agressão aqui nessa região de 50%. Poderia então ser que o mercado virasse a partir daquele ponto ali. Vamos esperar Nova York, ver o que Nova York vai fazer. Nova York subiu.
Já rompeu essa estrutura de cima aqui, tocou na nossa região de interesse. Aqui era a nossa região de interesse, tocou lá, vamos ver se ele vai virar a estrutura para baixo. Ainda estamos em alta, agora sim, agora sim, vamos voltar aqui. Agora nós temos aqui tudo alinhado novamente. Nós temos o toque na nossa região de interesse, nosso order block lá em cima. Como é que nós chegamos a essa região aqui? Através do volume profile. Então o volume profile nos mostra aqui a nossa região de interesse aqui que causou esse deslocamento de preço. E então nós já estamos baixistas aqui nesse ponto. Aonde eu pegaria a minha entrada agora? Nós vamos baixar para tempo gráfico menor. Vamos traçar aqui um volume profile de novo desse ponto aqui nesse ponto. E nós vemos que a nossa região agressiva de entrada foi justamente nesse ponto aqui. Vamos para 5 minutos. E vemos que a nossa região agressiva foi esse ponto aqui, ó, que causou esse deslocamento de preço. Vamos olhar aqui para 15 minutos. O que nós temos aqui? Esse FVG. Então nós teríamos aqui esse FVG aqui para fechar. Vamos colocar como FVG. Vamos aí para 1 minuto. E vamos tentar pegar nossa entrada em 1 minuto. Agora são 9 horas da manhã de Nova York. Então vamos esperar aí que ele... Aqui 1 minuto está totalmente baixista, fechou o range aqui, nós estamos baixista também, está tudo alinhado. Precisaríamos que 1 minuto alinhasse para nós a tendência. 1 minuto está subindo. Agora precisaríamos que ele rompesse a estrutura. 1 minuto rompe a nossa estrutura, atingiu o nosso order block. Vamos ver se ele rompeu a estrutura aqui embaixo. Aqui ele rompe a estrutura nesse ponto. Não chegou a romper ainda. Só que isso aqui para mim é liquidez. Esse ponto aqui é liquidez. Eu não esperaria que ele criasse mais um fundo aí antes de eu procurar minha entrada. Aqui ele rompe com corpo de vela, mas como a gente vê, isso aqui tudo é liquidez. O nosso fundo mesmo estava nesse ponto aqui. Ele não chegou nessa região ainda. Vamos ver se ele toma aquela liquidez e volta a descer de novo. Ou ele rompe o nosso fundo a partir daí. Então aqui nós tivemos o rompimento nessa vela aqui. Já poderíamos tomar então a nossa entrada de venda. Poderíamos tomar nesse rompimento. Nesse rompimento aqui, mas a vela já está aqui. Então aqui nós pegaríamos a nossa venda, colocaríamos o stop nesse topo, porque se nós puxarmos o volume profile agora desse ponto todo aqui, nós vamos ver que aqui está a nossa região de POC. Então aqui é uma região forte, nosso preço estaria bem resguardado ali em cima. Vamos olhar isso aqui em 5 minutos e vamos ver o que 5 minutos nos mostra aqui. Essa aqui poderia ser a nossa região de interesse, onde poderíamos estar pegando a nossa entrada ali. Poderia ser naquela região de cima. Mas temos só esse pequeno deslocamento de preço, não tem mais nada ali. Poderíamos pegar ali, mas vamos deixar aqui mesmo. Qual seria então o nosso alvo? Está tudo alinhado. 15 minutos está alinhado com 4 horas e 1 minuto alinhado com 15 e 4 horas. O nosso alvo, então, para o dia de hoje poderia ser esse fundo aqui, porque a gente sabe que o preço tem que descer, e agora são 10 horas da manhã de Nova York, poderia ser esse fundo, mas poderíamos sair aqui nessa liquidez aqui de baixo. Nós temos essa liquidez de 15 minutos para ser tirada, e depois essa liquidez de 15 minutos aqui para ser tirada. Vamos ver aqui se pegaríamos pelo menos 3:1 aqui nesse fundo, 3.8:1. Vamos sair nesse ponto aqui e vamos ver o que acontece. Porque isso aqui é alvo que pode ser atingido durante a semana, então não vale a pena arriscar. Vamos pegar essa, e já são 10 horas da manhã de Nova York. Então o preço ativa a nossa ordem ali.
e bate o nosso take profit aqui. Vamos ver até onde ele vai para encerrar o dia. Vamos ver, nós temos esse ponto de liquidez aqui embaixo. Nós teríamos esse ponto, esse ponto de liquidez e também esse fundo aqui para buscar. Vamos ver aonde. E agora são 10h35, ainda poderíamos entrar em alguma continuação. Vamos puxar para o lado aqui. Vamos ver se ele nos dá uma outra oportunidade de entrada aqui, porque ainda está cedo. Então o preço não chegou nesses pontos de liquidez ainda desse dia. E aqui nós temos então, ele reagiu de uma liquidez interna, veio para uma externa. Ele voltaria aqui para uma região de liquidez interna. Qual seria? Qual poderia ser essa liquidez? Vamos traçar o volume profile aqui, desse ponto para esse ponto, que foi onde ele reagiu. Aqui em cima é o nosso ponto de interesse, onde houve deslocamento de preço. Eu ficaria então, eu ficaria com, deixa eu só tirar esse volume profile aqui, eu ficaria com esse deslocamento de preço aqui. Eu não acredito que o preço chegue naquele deslocamento de cima pela forma agressiva, e aqui houve o rompimento nesse ponto. Então aqui poderia ser a nossa região de interesse. Vamos botar aqui como um SIB e nós vamos aguardar. Lembrando também que nosso deslocamento mesmo, a nossa força de entrada de preço, ocorreu aqui nessa região aqui de cima. Vamos colocar isso aqui como um POI. E fazemos o que? Vamos para 1 minuto de novo. E vamos esperar que 1 minuto se alinhe novamente. 1 minuto. E ver se nos dá uma opção de entrada. Vamos ver aqui 1 minuto. Nesse ponto aqui ele estaria virando para alta para corrigir. Então aqui nós tivemos um choque. Aqui nós temos liquidez nesse ponto. Não consideraria esse ponto de baixo. Isso aqui para mim é liquidez, não consideraria como uma mudança. Ou até pode ser que seja, se o preço vai nos deixar ou não, que nós vamos ver agora. Vamos esperar se ele vai reagir. Teria que reagir nesse ponto e criar um FVG para venda. Não reagiu. Vamos ver se ele rompeu. Agora que ele rompeu nossa estrutura para tirar essa liquidez aqui. E acabou de romper aqui, ele acabou de dar nossa direção de novo aqui, rompeu com o corpo de vela. Agora aqui sim eu pegaria uma nova entrada aqui, colocaria meu stop nesse ponto aqui. Mesmo que ele não tenha chegado naquele FVG, ele fechou um FVG aqui de 15 minutos. E colocaria nosso take o mais perto possível, que seria esse fundo aqui de Nova York. 5-1 aqui. Vamos ver então o que acontece. Fomos estopados ali, tivemos um stop, o preço voltou acima de novo. Vamos ver por que ele nos estopou aqui. Vamos rapidão aqui ver se nós tivemos aqui um ponto de reação do preço. Aqui tivemos entrada forte. Vamos ver aqui, tivemos entrada forte ou não. Não tivemos nada, então só uma manipulação mesmo de preço. Então aqui nós tivemos a manipulação. Se romper esse fundo aqui, a gente acaba entrando de novo na jogada, porque tudo está alinhado para venda. Agora se romper esse fundo aqui, a gente entra. Ele chegou no nosso ponto de interesse, agora sim. Então aqui nós tomamos um stop nesse ponto. E vamos ver se ele quebra agora para baixo com essa. Agora sim ele alinhou o preço. Então se... deixa eu cortar aqui de novo. Aqui ele alinhou o preço. Aliás, aqui ele fez alinhamento do preço nesse ponto aqui. Então se puxarmos novamente um volume profile nessa região aqui, nós vamos ter aqui uma região forte nesse ponto, onde o preço já tocou e está descendo. Agora vamos para 5 minutos e vamos ver aonde nós poderíamos entrar nesse trade aí de 5 minutos. Então nós poderíamos estar entrando aqui
no toque nesse FVG. Nosso stop poderia estar aqui acima, porque se passar disso aqui já não é tão interessante. E buscaríamos aqui essa liquidez de fora que não foi atingida para hoje ainda. Então vamos deixar o preço agir novamente. Vamos ver, rompeu de novo para baixo aqui. Não vamos pegar essa entrada. Agora entraríamos aqui então nessa região. Aqui. Nosso stop estaria aqui acima. E o nosso take seria, vou botar aqui 3 para 1. E vamos ver se o preço vai embora. Exatamente isso. Tocou aqui no nosso take, pegou essa liquidez. Tem mais uma liquidez abaixo ainda ali para ser tirada. Então foi um take de 3 para 1. O segundo take aqui já fora da... Já são 12,45. E pegamos esse de 3 para 1 aqui, e esse aqui de 3 para 1, dois takes de 3 para 1. Tomamos, aqui não pegamos a entrada, né, nesse ponto, não tivemos entrada aqui. Aliás, tomamos um stop aqui, né? Então foram 6 menos 1 de stop, são 5 para 1. E vamos analisar e vamos ver se o preço vai naquela região lá, lembrando que estamos ainda em tendência de baixa. Estamos ainda em tendência de baixa, então esperaria que a semana viesse pelo menos nesse ponto aqui de baixo para depois voltar a subir, porque nós temos aqui muita liquidez nesse ponto, muita liquidez, estamos em tendência de alta. Se H4 chegar nesse ponto e virar para alta, seria uma próxima semana aí de compra de novo. Vamos ver o que acontece. Aqui é quarta-feira já. Vamos ver aqui, tocou na nossa região e ele mudaria a estrutura do mercado. Aqui a liquidez. Ele estaria mudando a direção do mercado nesse ponto de cima aqui. Não acredito que ele mudasse ali, mudaria ali. Vamos ver aqui o que nós temos nesse ponto. Aqui nós temos uma liquidez. Aqui sim, se ele subisse, já estaria mudando a direção do mercado para a próxima semana. Então aqui mudou para alta. Então aqui para outra semana, tirou rompeu o topo de novo. Então assim que eu faço a minha entrada. Espero que tenha entendido, tenha sido útil.